Agora foi um processo difícil, né, doutor Marfé? Porque nós tivemos Sim, ali um grande embate da opinião pública e também até surgiu de uma causalidade, né? O senhor recebeu um telefonema de São Paulo denunciando esse desaparecimento desse casal, né? Mas teve também uma grande tentativa de reprimir as pessoas que estavam participando, claro, não é isso? Total. É que eu tinha ido para São Paulo uns 4 ou 5 meses atrás e tinha feito contato com o José Carlos Dias e com a Jean Rocha. O José Carlos Dias depois foi inclusive ministro da Justiça. E a Jean Rocha, que foi quem ligou para mim, era correspondente no Brasil da BBC de Londres. Era minha amiga, minha conhecida, ela que pediu para os 2 jornalistas que se demoraram para se movimentar, como passou praticamente mais de 10 dias e eles não obtinham notícias, então eles menos de 10 dias, eles ligaram, a Jean ligou para mim e eu me dirigi ao apartamento e comecei a pesquisar e as autoridades começaram a negar. Eu representei no DOPS estadual e na Polícia Federal que havia desaparecido um casal uruguaio e 2 filhos. E aí comecei a me movimentar. Eu dava um passo, a autoridade pública dava 2 para trás, negando, dizendo que era invenção, que se tratavam de subversivos residindo irregularmente no Brasil, essas coisas todas, né? Agora, o sequestro se transformou num movimento de âmbito político com repercussão extraordinária por erro do próprio DOPS, ou da própria Secretaria de Segurança, ou da própria Polícia Federal, que insistentemente negavam a ocorrência desse crime de sequestro. Quanto mais eles negavam, mais a OAB e os jornalistas lutavam para dizer que havia ocorrido o sequestro e que algum órgão público de repressão era responsável pelo crime. E, no fim, até o Ministério das Relações Exteriores confessou a existência do crime de sequestro, apenas dizendo que não poderia tomar nenhuma providência, porque nós exigimos que fosse expedida uma nota contra a diplomacia uruguaia pelo ingresso desses militares uruguaios aqui no Rio Grande do Sul para a prática do sequestro. Mas o Ministério das Relações Exteriores dizia que, olha, quanto a isso nós não podemos fazer nada, porque quem na realidade sequestrou foi a autoridade brasileira, que entregou o casal e os 2 filhos para os membros da Companhia de Contra-Informações do Exército Uruguaio. Doutor Marfé, nós tivemos vários momentos, né? Talvez o momento mais agudo, a tortura, e também o início do próprio processo, né, do regime militar, onde nós tivemos, né, o golpe. O senhor viveu isso de uma forma muito intensa. Eu vivi intensamente. O senhor teve tanto a demissão, o senhor estava em Brasília, depois, durante o período, o senhor inclusive foi preso 2 vezes, né, através na fronteira com o Uruguai, né, onde o senhor esteve visitando, né, o ex-governador Leonel Brizola. Como é que foi essa experiência? Foi muito gozada, sabe? Porque o crime era visitar o governador Brizola? Eu fui fazer uma audiência naquela cidade do Chuí, o Chuí pertence a Santa Vitória do Palmar. E um procurador do Estado que tinha familiares lá foi junto comigo. E lá em Santa Vitória do Palmar, nós conversando, chegamos, vamos visitar o Brizola? Então, vamos embora. E aí nós fomos para o Chuí, trocamos dinheiro e nos tocamos para o Uruguai. Eu estava dirigindo um carro que era meu, embora eu tivesse comprado ele do Vargas, como é o nome dele? O Vargas depois foi eleito vereador, foi preso, foi torturado. E de repente ligaram o carro do Vargas com o meu nome e começaram a me cuidar. E viram que eu não parei só no Chuí, que eu fui para o Uruguai. Quando nós voltamos, claro, eu jantei com o Brizola, aquelas conversas com o Brizola eram muito compridas, se falava sobre a situação brasileira, a situação da ditadura militar, etc. Na volta não existia aquele prédio da Polícia da Justiça, da Polícia Federal que existe hoje no Chuí. Existia uma casa de madeira, meia velha até,
E a Polícia Federal era lá, e a gente passava por lá, parava, se identificava e entrava para o Brasil sem problema nenhum. Acontece que toda essas cidades de fronteira com o Uruguai, todas elas já estavam notificadas em suas unidades policiais e militares que eu deveria ser preso quando eu retornasse de Montevidéu. E quando eu cheguei, eu voltei pelo Chuí. Quando eu cheguei nesse posto da polícia, era da aduana e ao mesmo tempo da polícia do Exército Brasileiro, havia uma unidade lá em Santa Vitória do Palmar, pertencente a Rio Grande, que estavam fazendo essa vigilância lá. Quando eu fui chegando de carro, eu estava guiando um Volkswagen, o Índio Vargas, eu me esqueci do nome dele, o Índio Vargas. De repente, um tenente e o sargento, um com um fuzil na mão e outro com uma metralhadora na mão, começaram a disparar a metralhadora. Tá, 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 tá. E o senhor é o doutor Omar Ferri Sou, o senhor desça do carro, o senhor está preso. Nesse tom. E o cara do fuzil me apontando assim, o sargento. E o tenente com uma metralhadora na mão. Eu disse, preso por quê? Não, o senhor entrou clandestinamente no Uruguai. E poderia ter vendido o carro lá, poderia ter feito contrabando. Mas o carro está aí, não? Eu não vendi. O senhor visitou o Brizola. É crime visitar o ex-governador do Rio Grande do Sul, mas o senhor está preso. Eu passei 3 dias preso lá numa unidade do Exército em Santa Vitória do Palmar. Aí esse procurador do Estado, que se chamava Nuno Carpena de Menezes, que era de Pelotas, já falei, telefonou para o coronel Cid, que depois foi prefeito de Rio Grande. E disse, olha, prenderam o Omar Ferri lá, acusam ele de ter visitado Brizola. Ele está preso lá. E o coronel Cid perguntou para o Nuno, algum outro problema com ele, a não ser este? Não, nunca, o Ferri nunca teve problema nenhum, é contra a ditadura, mas essa é uma posição pessoal, tá bem. Aí o coronel mandou um telegrama para lá dizendo que eu deveria ser solto se o motivo da prisão era apenas eu ter ido para o Uruguai visitar o Brizola. E os caras queriam me manter preso de qualquer maneira. E queriam prender o meu carro também, por causa da possibilidade do contrabando. Até que eu cheguei e disse, olha aqui, em primeiro lugar, cabe a vocês provarem que eu fui lá e falei com o Brizola. Em segundo lugar, falar com o Brizola não é crime. Em terceiro lugar, lavrem um auto de apreensão do meu automóvel, que eu vou para a Justiça Federal em Porto Alegre impetrar um mandato de segurança contra o ato arbitrário de vocês. Me soltaram. Embarquei no carro e vim embora. Essas são dessas coisas que só acontecem em tempo de ditadura. Tempo de ditadura que não vigorava o habeas corpus.